também de dar um retorno para a igreja acerca do nosso netinho Pedro, por quem muitos aqui oraram. Pela graça de Deus, depois de 102 dias no CTI, ele teve alta no dia 10, assim 15 dias que está em casa, e nós cheios de esperança de que Deus completará a obra na vida dele. Gratidão a todos vocês. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Números, capítulo 12. Números capítulo 12, versos de 1 a 16. Está escrito assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias. Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém. Eu quero conversar um pouco com os irmãos hoje sobre o tema: como lidar com conflitos na família. Alguma vez a sua família já teve conflito? Será que a minha é exceção? Eu não vou falar de uma coisa muito estranha, muito distante, improvável. Arão e Joquebede tiveram 3 filhos: Miriam, Arão e Moisés. Miriam mais velha, Arão o filho do meio, 3 anos mais velho que Moisés, e Moisés o caçula. Eu fico imaginando o privilégio daqueles pais, Arão e Joquebede, porque os filhos deles foram líderes da nação. Eles entregaram a nação àqueles que haveriam de ser ícones de uma vida piedosa, de uma grande liderança.
Moisés, muito especialmente, foi levantado por Deus como libertador de Israel. Moisés foi o grande legislador. Moisés foi o grande intercessor. Moisés foi o grande mediador. Moisés foi o grande profeta. Moisés foi o homem que Deus levantou para conduzir aquele povo rumo à terra prometida. Mas aí surge um conflito familiar. E o conflito familiar foi porque Moisés se casou com uma mulher chamada Cusita. Aquilo foi apenas o gatilho para Arão e Miriam exporem um problema que estava lá latente, mas real, que era exatamente um conflito interno de liderança. Questionam a autoridade de Moisés. Acham que Deus deveria também falar por eles, e não apenas por meio de Moisés. E dessa maneira diz a Bíblia, o verso 1, que falaram contra Moisés. E a razão está no verso 2. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? Bom, aqui então entra o problema do conflito familiar. Irmãos, líderes, usados por Deus, e de repente surge dentro da família ciúmes, competição, briga por espaço, não reconhecimento de autoridade. E ao se insurgirem contra Moisés, eles estavam na verdade se insurgindo contra o próprio Deus, quem havia estabelecido Moisés como líder. Então eu extraio do texto algumas lições que passo a compartilhar. Primeiro, conflitos familiares surgem até nas famílias mais piedosas. Talvez você entre em angústia de alma porque sua família é uma família piedosa. E às vezes até na sua família os conflitos também surgem. Talvez, irmãos, os maiores dramas que nós vivemos na vida não vêm de fora, vêm de dentro. As dores mais profundas da alma não são dos estranhos, são dos de dentro de casa. Quando alguém fala mal de você, porque não conhece você, porque é distante de você, ou porque é inimigo seu, não dói tanto. Mas quando alguém da sua família, sangue do seu sangue, se levanta contra você, fala mal de você, critica você, se insurge contra a posição que Deus lhe deu, certamente isso mexe profundamente. Arão e Miriam estão atacando Moisés com a espada da língua, estão difamando Moisés, estão atentando contra a sua reputação. Qual a motivação? Rebelião. Qual o problema? Disputa de autoridade, ciúme espiritual. E agora preste atenção que é possível espiritualizar a inveja. Eles estão fazendo uma crítica, e na crítica deles, eles parecem que têm razão. Moisés se casar com a mulher Cusita, está errado, diziam eles. Mas a motivação para criticar Moisés era ciúmes, era dizer que Deus falava com eles também, que eles deviam ter o mesmo status de liderança que tinha Moisés. E aí chega o primeiro ponto. Você conhece alguma família piedosa que tem problema também? Lá na sua casa tem também? Às vezes irmão se levanta contra irmão. Como Davi enfrentou Eliabe,
Talvez o maior crítico que você enfrenta está dentro da sua casa. Bom, esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto. Conflitos familiares, preste atenção nisso, são observados atentamente por Deus. Olha o versículo 2. Está escrito assim: o Senhor o ouviu. Ouviu o quê? As críticas que Arão e Miriam fizeram a Moisés. Em outras palavras, a inveja, o ciúme, a insubmissão, dentro do recesso do lar, dentro da tenda, entre quatro paredes, vazou. E vazou até o céu, e chegou até Deus. Aquilo que se comentava nos bastidores, ribombou nas alturas, e chegou até os ouvidos de Deus. Então preste atenção nisso, aquilo que acontece dentro da nossa casa, com a porta do quarto trancada, sem espectadores, sem plateia, fora dos holofotes, está sendo ouvido por Deus atentamente no céu. Isso nos ensina a sermos mais cautelosos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos. Porque o problema aqui é que Miriam e seu irmão Arão estão questionando não apenas a liderança de Moisés, mas estão questionando a soberania de Deus. Eles são rebeldes e insubmissos, e não apenas contra o irmão, mas contra o próprio Deus, quem constitui o irmão como liderança. O problema desses dois é que eles não aceitam a vontade de Deus e se rebelam contra a autoridade de Deus. Terceira lição: Deus se agrada em encontrar um coração manso em meio às acusações mais pesadas. Olha o verso 3 comigo. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O que eu acho interessante aqui é que o destaque da mansidão de Moisés não é assim aleatório, não. O Moisés é chamado de manso quando ele está sendo alvo de acusações. Ele é manso quando alguém da casa dele está questionando a autoridade dele. Ele é manso porque, tendo oportunidade de se defender ou de contra-atacar, ele se cala. Diante das acusações de Arão e Miriam a Moisés, não há uma palavra sequer de Moisés na sua defesa. Isso é mansidão. É por isso que Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas o que é mansidão? Mansidão não é ser fraco. Manso não é ser frouxo. Mansidão é poder sob controle. A palavra manso na língua grega era a palavra usada para o adestramento de animais. Você pega, por exemplo, um cavalo lá no campo, ninguém deve montar nele sem que ele primeiro seja adestrado. Quando esse animal é adestrado, ele não perdeu a sua força, ele continua com a mesma força, mas agora ele está debaixo de controle, de comando. Até uma criança pode montar em segurança. O manso é aquele que, tendo o poder de reagir e de forma violenta, não o faz, não porque é fraco, mas porque tem controle sobre a sua força. É por isso que diz a Bíblia que Deus enaltece Moisés, destaca a mansidão de Moisés, porque dentro da sua casa tem um conflito, dentro da sua casa tem ataques, dentro da sua casa tem críticas, dentro da sua casa tem acusações, e ele, sendo alvo dessas acusações, não reage no sentido de pagar o mal com o mal, nem mesmo de se defender. Portanto, quem sabe
que Deus o chamou, não precisa se justificar diante dos homens. Deus defende aqueles que descansam nele. A autoridade de Moisés não estava na opinião dos outros. A autoridade de Moisés estava no fato de que Deus o havia levantado como líder daquele povo, daquela nação. E quando os seus irmãos questionam isso, eles estão questionando a própria autoridade de Deus, que havia constituído Moisés como líder. A Bíblia nos ensina que devemos imitar Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, nos conflitos da sua casa, não tente levantar a voz, não tente agir com violência, não tente criar uma guerra maior ainda. Entregue essa causa para Deus. Seja manso. Deus sabe lidar com isso. Você e eu não sabemos. Quarta lição do texto: Deus defende aqueles que por mansidão não se defendem. Versos 4 a 8. Olha o que acontece aí. Versículo 4. Deus chama os 3 irmãos à tenda da congregação para uma cariação. Olha o que está escrito: logo o Senhor disse a Moisés. Eu gosto da expressão logo. Deus não deixa a coisa azedar. Problemas de conflito na família não podem ficar se adiando, postergando. Tem que resolver logo. E quem toma a decisão de resolver o problema logo é Deus. E olha o que Deus faz. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Deus não falou por quê ainda, só está chamando. Vem cá, preciso bater um papo com vocês. Vão lá para a tenda. Por que a tenda? A tenda era o local onde a nuvem de Deus descia. Quando a nuvem de Deus descia sobre a tenda, significava Deus está presente, Deus está ali. E então Deus chama os 3 à tenda. Olha o verso 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. Agora o Moisés está fora. Agora é um confronto. Agora Deus está tratando com os rebeldes. Chamou Arão e Miriam. E está escrito o seguinte: e eles se apresentaram. É Deus quem está tratando o assunto. É Deus que está no gabinete pastoral. É Deus quem está agindo para resolver o conflito familiar. Veja você, agora no versículo de número 6. Então disse o Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Está dizendo o seguinte: profeta quem levanta sou eu. Não são vocês que vão dizer quem é profeta. Vocês estão dizendo que Deus só fala por ele, que não fala através de vocês também? Vocês estão se constituindo profetas? Vocês estão se levantando como autoridade? A autoridade não funciona assim. Não é autodelegação, não é autoimposição. Então, se tem profeta, sou eu que levanto, sou eu que falo, e eu falo dessa e dessa forma. Agora preste atenção na defesa que Deus vai fazer com relação a Moisés, versículos 7 e 8. Dá para botar na tela para toda a igreja ler comigo? Versículos 7 e 8. Vamos juntos? Toda a igreja comigo? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, temestes falar contra o meu servo Moisés? Como não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O que Deus está dizendo? Deus está defendendo Moisés. Olha, Moisés é mais do que um profeta. Moisés tem comunhão comigo. Eu falo com ele, boca a boca, face a face. A liderança que vocês estão criticando de Moisés, não foi ele que se auto-intitulou. Não é ele que está dizendo, Deus só fala por mim. Não, não é ele não. Sou eu que o coloquei nessa posição. E aí Deus agora
confronta, repreende os dois irmãos, Miriam e Arão, fazendo uma pergunta que não tem resposta. E a pergunta é: como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus leva muito a sério quando nós nos insurgimos contra aqueles a quem Ele mesmo, Deus, levantou. Ou seja, os irmãos perderam temor. E não é temor de homens, é temor de Deus. Como não temeste? Eles não deviam temer Moisés, deviam temer a Deus. O que é que Deus faz? Deus repreende esses dois irmãos. Mais do que isso, Deus disciplina esses dois irmãos. Olha comigo o versículo de número 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu. A ira de Deus, irmãos, é pesada. Não tem nada mais perigoso para uma pessoa do que se colocar debaixo da ira de Deus. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que Deus se retirou. Talvez pior do que a ira de Deus é quando Deus se retira. Não estou mais nesse negócio. Então, vem a quinta lição que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Deus disciplina aqueles que tentam desestabilizar a família. Deus disciplina aqueles que tentam desestabilizar a família, porque o problema aqui não é apenas de liderança. Deus levantou essa família como liderança. Moisés era o libertador, mas Arão era o porta-voz de Deus. Deus falava pela autoridade de Moisés, pela boca de Arão. Vocês se lembram quando Moisés foi chamado por Deus na sarça ardente? Ele deu muitas desculpas para não aceitar a vocação divina. E depois de tantas desculpas que ele deu, que não sabia falar, que não tinha condições de falar, que ele não era eloquente, que era pesado de língua, Deus, eu vou arranjar um orador para você, eu vou arranjar um proclamador eloquente para você, seu irmão Arão vai ser o porta-voz. Miriam já tinha sido um instrumento de Deus para livrar o Moisés da morte. Miriam celebrava com as mulheres as vitórias do povo de Israel. Mas agora veja bem o que vai acontecer. Primeiro, Deus se ira contra eles. Segundo, Deus se retira deles. Terceiro, olha o verso 10, por gentileza. O que vai acontecer? Vamos ler o verso 10 de novo? Vamos juntos? A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Bom, naquele tempo, talvez essa fosse a mais severa disciplina que alguém poderia receber na vida. Porque a lepra era não apenas uma doença incurável. A lepra era um símbolo da maldição divina. A lepra era um estigma que representava o próprio pecado. A lepra separa, a lepra insensibiliza, a lepra contagia, a lepra deixa marcas, a lepra mata. E agora o texto vai nos informar que Miriam está leprosa. Quando a descrição é feita pelo próprio Arão, ela é vista como um aborto, saindo do ventre de sua mãe, com a metade da carne consumida. Ela está totalmente devastada. Em outras palavras, irmãos, quando há conflito dentro da casa, quando há conflito dentro da família, e esse conflito está lá reinando, quebrando a harmonia, quebrando a comunhão, quebrando os relacionamentos, um se levantando contra o outro, a ira de Deus se acende, e o juízo de Deus vem.
Sexta lição. Preste bem atenção nisso. Tragédias podem colocar no lugar a família conflituosa. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Foi preciso acontecer uma tragédia para que aquela família refletisse, para que aquela família acordasse, para que aquela família entendesse que alguma coisa estava errada e precisava ser corrigida. Alguém já disse com muita propriedade que pequenos problemas dividem a família, grandes problemas unem a família. Às vezes o irmão está brigado com o outro, não conversa, não falam com o outro. Aí um deles cai de cama, vai para um CTI. Aí os probleminhas pequenos desaparecem. Aí corre para lá, para abraçar, para beijar, para conversar, para restaurar o relacionamento. Às vezes tem briga dentro de casa, aí um fica com câncer, tratamento pesado. Aí os probleminhas pequenos desaparecem, se reconciliam. Quando Miriam fica leprosa, qual é a atitude a tomar? Olha a postura, por favor, que está escrito aí, por gentileza, versículo de número 11. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Em outras palavras, foi preciso uma tragédia em casa acontecer para que acordassem que a postura que estavam tomando era uma loucura, era um pecado. Versículo 13 diz que Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés é manso, e ele podia dizer agora: agora você se vira, você não foi falar contra mim? Agora que morra. Você conhece gente assim? Moisés, que não abriu a boca para se defender, ou para pagar o mal com o mal, abre a boca agora para interceder pela irmã que estava atacando a sua autoridade. Pequenos problemas separam a família, grandes problemas unem a família. Moisés não tira satisfação. Moisés já falou: eu vou orar sim, mas você estava errada, viu, irmã? Que tem gente que antes de perdoar tem que jogar na cara do outro, o problema do outro. Não, Moisés não atacou sua irmã, Moisés não atacou seu irmão. Não há uma palavra de Moisés para se defender, nem para atacar os irmãos que estão criticando a ele. Moisés se apresenta diante de Deus para ser um intercessor. Você quer cura para a sua família? Você quer restauração para o seu lar? Não devolva o mal com o mal. Vença o mal com golpes de bondade. Você quer restauração na sua família? Não devolva violência com violência. Se coloque na brecha para interceder. Deus é poderoso para reverter esse quadro através da intercessão. Veja vocês que depois da tragédia a família está unida. O Arão está arrependido, a Miriam está leprosa, o Arão recorre a Moisés para orar, Moisés ora. Aquilo que tinha sido um problema na família, o casamento do Moisés com a mulher cozita, aquilo ali era apenas o gatilho para revelar um problema que estava lá, latente, pulsando debaixo da pele. Questionamento de autoridade, ciúmes espiritual.
Às vezes, meus irmãos, o problema na família não é nem que houve um erro, um pecado grave. Às vezes é ciúme. Às vezes é inveja. Às vezes é não aceitar que Deus levantou um irmão e não aquele outro ali. E às vezes problemas que nós chamamos de espirituais não passam de um verniz, uma caiadura de um pecado que está lá no coração, de não aceitação, de concorrência, de disputa de espaço, disputa de liderança dentro da família. Essa família que estava ameaçada de estar minada, e no começo da jornada, que poderia comprometer toda aquela multidão na peregrinação do deserto, agora está unida de novo, porque um grande problema surgiu, e os grandes problemas podem voltar a reunir a família e a caminhar juntos. Imagine você se Moisés dali para frente lidasse com uma multidão onde a própria família dele não está unida. Ele reivindica a liderança da nação, mas a sua família não aceita a liderança dele. Ele exerce liderança para fora dos portões, mas para dentro dos portões ele não tem unanimidade, ele não tem companheirismo, ele não tem amizade. A postura de Moisés nos ensina: se estamos sendo criticados ou atacados, é hora de reagir com mansidão. Tem hora que o silêncio da mansidão é mais eloquente do que a gritaria das vozes mais ruidosas. O que eu acho interessante é que Deus cura, mas Deus não suspende o processo. Ela vai ter que ser tirada, enviada para fora do arraial, ficar 7 dias lá, sozinha, no deserto, talvez para refletir um pouco. A promessa da cura está garantida, ela vai estar curada, mas ela não será poupada do processo de 7 dias, na solidão, na quarentena, no deserto. Tem hora que Deus cura, mas não instantaneamente. É preciso passar pelo processo. É preciso aprender. Mas eu encerro com a 7ª lição. Nossa família não é perfeita, mas nossa família não fica para trás. Olha os versos 15 e 16 comigo. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azarote e acampou-se no deserto de Parã. Isso é incrível, porque notem vocês, o Moisés pediu: não, eu sou o líder, o problema é dela, ela é culpada. Esse povo não tem nada a ver com o problema da minha irmã. Nós não vamos atrasar a caminhada de cerca de 2 milhões de pessoas por causa de uma menina rebelde. Vamos embora, vamos levantar acampamento. Depois ela se vira para correr atrás da gente. Família não fica para trás. Família, você espera. Preste atenção nisso. Essa família tem críticas, tem confronto, mas nessa família também tem disciplina e perdão. Moisés nos ensina: alguém da sua casa errou? Alguém da sua casa falhou? Alguém da sua casa transgrediu? Alguém da sua casa foi rebelde? Alguém da sua casa se insurgiu contra você? Não descarte, não menospreze, não abandone. Família a gente espera, família não fica para trás. Espere,
Veja que o pecado individual afetou o progresso coletivo. Uma multidão tem que ficar retida, parada 7 dias, uma semana, e uma semana é uma eternidade, dependendo do contexto. Mas não ficaram para trás, porque Moisés esperou. Sabe por quê? Porque a restauração de um é importante para o avanço de todos. Tem alguém da sua família que ficou para trás? Família, a gente espera. Família não fica para trás. Reúne todo mundo de novo. Vamos caminhar juntos. Vamos pegar os cacos, pedir para o Senhor fazer um vaso novo. E aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode e quer fazer, a restauração da família. Nós vamos orar agora, queridos. E fica aqui 4 alertas para nós. Primeiro, é que Deus ouve murmuração, até quando é feita dentro de casa, sem holofotes. Segundo, Deus defende os seus servos. Terceiro, Deus disciplina, mas Deus também restaura. Quarto, a mansidão abre espaço para a operação restauradora da graça. Que Deus nos ajude a ter essa postura e essas atitudes de Moisés. Curva a sua fronte, vamos orar e pedir que Deus faça este milagre também na nossa casa e na nossa família. Pensa um pouquinho na sua casa agora, na sua família, na sua parentela. Tem luta lá? Tem conflito lá? Quem sabe nesta manhã Deus vai levantar você como Moisés. O Moisés que vai reagir transcendentalmente. O Moisés que não vai pagar o mal com o mal. O Moisés manso, que abdica dos seus direitos e entrega para Deus a solução. O Moisés que, em vez de criticar de volta, intercede. O Moisés que está pronto a retardar uma jornada para não deixar ninguém para trás. Não deixe ninguém para trás em sua família. Família, a gente espera. Deus amado, ouve o clamor do nosso coração nesta manhã. Mas nós vamos buscar informação na Bíblia sobre este tema. E o versículo que vamos ler diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, eu gostaria de tratar do seguinte tema hoje: a igreja precisa do Espírito Santo. E esta é uma verdade tão básica e ao mesmo tempo tão essencial, que não haveria sequer um crente, um salvo, uma igreja sequer, sem a obra do Espírito Santo. O pai que planejou, o filho que executou, mas quem aplica a redenção é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem regeneração. Então, a necessidade do Espírito Santo é vital, absoluta. E eu queria entrar um pouquinho na questão histórica, antes de mergulhar em passagens bíblicas. E o primeiro ponto que eu quero destacar é a necessidade de se estudar sobre o Espírito Santo. E notem vocês comigo que desde os primórdios, a pessoa e a obra do Espírito Santo não receberam a devida ênfase. Vocês sabem que nos 5 primeiros séculos do cristianismo, a doutrina que foi tratada com mais vagar foi a cristologia. Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, Concílio de Calcedônia,
trataram da divindade, da humanidade de Cristo, mas quando o credo apostólico foi escrito, que é um dos documentos mais importantes da história da igreja, está escrito assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A afirmação da existência de Deus e da obra de Deus. O credo prossegue: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Há uma declaração na pessoa e da obra da segunda pessoa da Trindade. Quando o credo vai falar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, está escrito assim: creio no Espírito Santo. Nenhuma palavra sobre os seus atributos, nenhuma palavra sobre as suas obras. Há uma espécie de desequilíbrio no que tange a ênfase. Tudo que está escrito está absoluta e rigorosamente certo, mas não há o mesmo peso de ênfase para as três pessoas da Trindade. Quando você vai para o período dos pais da igreja, você vai perceber que nos 5 primeiros séculos e depois, nos 1000 anos de Idade Média, portanto eu estou falando do século I ou século XV, não há nenhuma obra robusta, específica sobre o Espírito Santo. Mais tarde, João Calvino, aquele que foi o cérebro da Reforma Protestante, que vai escrever talvez o livro mais importante da literatura teológica daquele tempo, e por que não dizer dos outros séculos, As Institutas da Religião Cristã, escreve em 4 volumes ou em 4 livros as Institutas. Por quê? Porque ele baseou no credo apostólico para fazer uma exposição no credo apostólico. Primeiro livro, creio em Deus Pai. Segundo livro, creio em Deus Filho. Terceiro livro, creio em Deus Espírito Santo. Quarto livro, creio na igreja. Então, no terceiro livro das Institutas, Calvino trabalha a pessoa e a obra do Espírito Santo, trazendo uma visão orgânica da pessoa e da obra do Espírito Santo, e por isso ele foi chamado de o teólogo do Espírito Santo. Só mais tarde, no século XVIII, que muito provavelmente o mais intelectual e puritano da Inglaterra, John Owen, vai escrever o primeiro grande clássico na história da igreja sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. É só no século XX que o político e teólogo holandês Abraham Kuyper vai escrever a segunda grande obra sobre o Espírito Santo. E ele disse o seguinte: se os ministros não derem crédito à obra do Espírito Santo, darão pedra em vez de pão às suas ovelhas. John Stott, considerado o maior exegeta do século passado, escreveu um livreto que, se você não leu, precisa ler: O Cristianismo Equilibrado. E neste livreto, o Dr. John Stott alerta para o problema da igreja do século XX, que é uma igreja polarizada. Alguns só falam no Espírito Santo, outros negligenciam a obra do Espírito Santo. Não há um equilíbrio, não há uma posição centrada naquilo que a Bíblia diz. E aqueles que muitas vezes só falam do Espírito Santo para falar de dons, e muitas vezes só os dons e sinais, trazendo uma compreensão muitas vezes equivocada sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Mas aquele que foi chamado de o maior teólogo do século XX, Dr. J. Packer, vai escrever uma obra que, se você não leu, precisa ler também, Na Dinâmica do Espírito.
E neste livro, o Dr. J. Packer vai dizer para nós que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Você está andando por São Paulo, de vez em quando você vê um prédio que se destaca na noite. Você vê aquele prédio, ora de cor alaranjada, ora de cor azul, ora cor verde, ora cor vermelha, porque ali tem uma luz que está escondida, você não vê, mas ela projeta para apresentar aquele prédio. E Dr. J. Packer pega esta ideia e diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O que ele quer dizer com isso? O Espírito Santo nunca diz assim: olha para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me. Mas o Espírito Santo sempre diz: olhe para Jesus, veja a sua glória, ouça-o, escute-o, vá a Ele, tenha vida nele, conheça-o, prove-o e veja o seu dom de alegria e de paz. Em outras palavras, a obra do Espírito Santo é apresentar Jesus, é exaltar a Jesus, é glorificar a Jesus e é revelar-nos Jesus. Entendendo isso, irmãos, de que o Espírito Santo é aquele que aplica a obra da redenção, entenda comigo. Você poderia ter uma pessoa doente, e essa pessoa doente entra numa farmácia, e aquela farmácia tem todos os medicamentos eficazes para sua cura, e ele morrer dentro de uma farmácia. Se não usar a medicação adequada e eficaz, ou seja, eu posso saber tudo sobre Deus, eu posso ter todas as informações necessárias, precisas sobre a obra de Cristo, mas se o Espírito Santo não aplicar esta obra em mim, eu pereço nos meus pecados. Eu preciso do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Bom, dito isto, termino esta fala primeira dizendo que o Dr. Francis Chan escreveu um livro recentemente com o seguinte título: O Espírito Santo, o Deus esquecido. O Deus esquecido. Então nós precisamos urgentemente compreender que a igreja precisa do Espírito Santo. Segundo ponto que eu quero destacar ainda dentro da história é a necessidade de se reenfatizar a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. E eu quero então olhar algumas coisas com vocês. No século XVII, numa espécie de reação a uma ortodoxia ossificada, morta, sem viço, surge na Alemanha um movimento conhecido como os Quakers. E esse movimento dava uma super ênfase à experiência, como que largando de mão a ortodoxia e super enfatizando a piedade. Mas preste atenção nisso: ortodoxia sem piedade gera racionalismo estéril. Piedade sem ortodoxia gera misticismo histérico. Os Quakers começaram a dar mais ênfase ao que eles chamaram da luz interior. E então começaram a dizer: não, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso de uma revelação objetiva, eu preciso ter uma luz interior, eu preciso ter uma experiência. E essa ideia, meus irmãos, atravessou os séculos. Quantas pessoas que ainda hoje acham que ele foi abençoado se ele teve um arrepio na igreja, se deu um calafrio na espinha. Ele está em busca do sensório, do experimental. Mas notem vocês que nós não desprezamos as emoções. O que nós entendemos é que você precisa compreender a verdade. E quando você compreende a verdade, isso mexe com o seu coração.
E quando você compreende a verdade, isso mexe com o seu coração, então você é acionado a agir. Nós somos um ser racional, emocional e volitivo. Eu gosto do Dr. Mark Lloyd Jones quando ele diz o seguinte: se você olha para a cruz, se você entende o que aconteceu no Calvário, se você compreende o que foi a encarnação, como Jesus, sendo Deus transcendente, esvazia-se a si mesmo, faz-se carne, vem a nós, vive entre nós, morre pelos nossos pecados, suporta em si mesmo a ira de Deus e bebe sozinho o cálice amargo da ira de Deus, isso não emociona você, você não entendeu a cruz. Bom, os Quakers estavam errados, mas hoje, irmãos, nós corremos um outro risco. Sabe qual o risco? O risco de negligenciar a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. Deixa eu dar um detalhe simples. Às vezes, nos departamentos da igreja, seja de uma sociedade doméstica, seja de um coral, seja do departamento de música, seja da obra missionária, ou seja nos concílios eclesiásticos que nós temos, muitas vezes você e eu talvez já vimos, e eu já vi com certeza, os votos serem disputados, voto a voto, anteriormente, se computadorizar todos. E aí chega no momento da escolha, da votação, agora vamos orar, pedir que Deus ilumine. Bom, já decidiram na véspera. Quando você vai para o livro de Atos e eles se reúnem num concílio, a conclusão que tomaram está lá em Atos 15, 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomarmos essa decisão. Vocês já ouviram o pastor Arival dizer algumas vezes no púlpito desta igreja que nós queremos obedecer ao Espírito Santo. Nós queremos ser governados, dirigidos pelo Espírito Santo. Nós queremos tomar as nossas decisões debaixo da orientação do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Mas quais foram as razões dessa negligência? Nos meados do século XIX, vocês todos sabem que aconteceram vários reavivamentos espirituais, como aconteceu na Inglaterra, no país de Gales, na Escócia, na Irlanda, nos Estados Unidos. Naquele momento as pessoas eram muito sensíveis à obra do Espírito Santo, como sempre que acontece um avivamento, a igreja está sensível ao Espírito Santo de Deus. Mas depois, a igreja foi perdendo esse fervor, foi perdendo essa sensibilidade, e algumas pessoas tentaram recuperar essa autoridade do Espírito Santo, pensando naquilo que foi chamado de culto solene. A ênfase nesse chamado culto solene, entre aspas, era a capacidade intelectual do pastor, mais importante até do que sua consagração e o enchimento do Espírito Santo. E todos nós valorizamos a capacidade intelectual, todos nós valorizamos o estudo, mas ele não é suficiente. Aí mais tarde a igreja começou a ter uma outra preocupação, o medo do entusiasmo, o medo de cairmos em exageros, o medo das emoções, o medo de chorar, ou o medo de demonstrar uma alegria indizível e cheia de glória. E o Dr. J. Packer, nesse livro dele, Na Dinâmica do Espírito, disse o seguinte: não tem nada mais solene do que um cadáver num caixão, de terno azul marinho, de gravatas de bolinhas brancas, cercado de flores. É soleníssimo, mas também não tem vida. E eu já aprendi uma coisa, irmãos, depois de pregar em mais de 1.500 igrejas, Brasil afora, desde igrejas ultraconservadoras, que se uma mosca voar, você escuta, de você pregar e você ficar até desesperado, porque você olha no semblante das pessoas, não tem reação, você não sabe se elas estão ouvindo, se elas já fecharam o canal de comunicação, se elas estão apoiando ou não gostando, elas não reagem, parece que você está pregando para a parede.
E já preguei também em igrejas ultrapentecostais, onde o barulho é tanto que vocês, calma irmão, calma, por favor, calma um pouquinho, senão você não vai entender o que eu estou falando. E o que eu tenho aprendido é o seguinte: a questão da espiritualidade não passa pelo estilo de culto. Nem tudo aquilo que nós chamamos de solene é espiritual porque nós chamamos de solene. O que nós precisamos desesperadamente é dizer: meu Deus, nós queremos estar abertos à obra do Teu Espírito, queremos ouvir o Teu Espírito, queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Nós não podemos ter medo do Espírito Santo. E por que não podemos ter medo, irmãos? Deixa eu lhes dizer que nós às vezes tentamos recuperar essa autoridade com a nossa força, com o nosso método, com a nossa abordagem. Mas eu gosto daquilo que um metodista piedoso do século XIX, Dr. E.M. Bounds, vai dizer: nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não de método, Deus não de homens. E eu vou lhes dar 2 exemplos. Vocês se lembram de Elias, quando Deus usou para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta? O que aquela mulher disse para ele, quando ele trazia o menino vivo? Agora eu sei que tu és homem de Deus, e aqui a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, nem todos que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Você chega e escuta um sermão, não acontece nada. Aí chega outro e prega o mesmo sermão e os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Diz Jeremias 15:19 o seguinte: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Ou seja, precisamos da unção do Espírito Santo para que esta palavra chegue aos corações, porque o pregador só consegue pregar os ouvidos, só o Espírito Santo consegue falar ao coração. Deixa eu lhes dar o segundo exemplo. Vocês se lembram de Eliseu? A mulher de Sunem acaba de ver seu filho morrendo e ela corre atrás do Eliseu. Quando ela está chegando, Eliseu compreende a aflição do coração dela e diz para o seu moço Geazi o seguinte: corre, Geazi, corre, não fale com ninguém na estrada, não cumprimentes ninguém, corra lá, bote o bordão profético no rosto do menino morto. Eliseu correu, o Geazi correu, botou o bordão. Sabe o que aconteceu? Claro, o menino continuou morto. O problema não era o bordão, o problema é quem carregava o bordão. O menino ressuscitou quando Eliseu foi. Irmãos amados, isso é da mais alta importância. Não é um curso, não é um programa. Você pode fazer um curso, você pode fazer um bacharelado, você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, você pode fazer um pós-doutorado e não ser boca de Deus. E eu não estou dizendo com isso também que você não precisa se esmerar ao máximo para ser um obreiro aprovado. O que eu estou lhe dizendo é que não basta apenas o conhecimento, você precisa, eu preciso, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Então, amados, eu gostaria que agora nós pudéssemos voltar-nos para as Escrituras, para tratar do último ponto, que é a necessidade de se conhecer o ministério do Espírito Santo. Eu vou destacar algumas coisas. Primeiro, é o Espírito Santo quem nos convence de pecado. João 16:9. Em outras palavras, meus irmãos, se o Espírito Santo não agir na vida da igreja, você não verá quebrantamento e arrependimento. Não é isso que nós estamos assistindo hoje, via de regra, a secularização galopante? Nada tem nada a ver, tudo é comum, tudo é normal, todo mundo faz.
E de repente eu vou para a igreja, me torno membro da igreja, assumo cargos de liderança na igreja e a minha vida não mudou. Eu estou fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. E mais, não tem nenhum constrangimento. Porque só o Espírito Santo pode nos convencer de pecado. Se Ele não trabalhar em nós, o nosso coração permanecerá coberto por uma crosta dura, bate e volta, bate e volta. Às vezes nós não temos essa percepção, que lá no passado, o jovem Evan Roberts esteve lá em País de Gales, quando experimentou um avivamento. Ele era um adolescente praticamente, e a oração dele foi essa: oh meu Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida, oh Senhor, dobra a minha vida. E o avivamento chegou no País de Gales. Convicção de pecado, só o Espírito Santo produz. Segunda coisa, é o Espírito Santo quem nos regenera. Sem obra do Espírito Santo, irmãos, ninguém é capaz de mudar a si mesmo. Não existe isso. Um morto não dá vida a si mesmo. Eu pergunto a você, qual foi o grau de participação que você teve quando você foi concebido no ventre da sua mãe? Você participou como? De que maneira? Que contribuição você deu? Você sabe que regeneração é diferente de conversão. Regeneração é algo que acontece lá no seu íntimo, sem qualquer consciência sua ou sem qualquer participação sua. A conversão é externa. A conversão tem dois elementos: arrependimento e fé. Agora, o arrependimento e a fé também são dádivas de Deus. É por isso que Jesus disse para Nicodemos, que era um mestre, um doutor em teologia: se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Se não nasceres da água e do Espírito, não poderás entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. É o Espírito Santo que faz essa obra. E Jesus Cristo diz que o Espírito Santo, primeiramente, ele é livre. É livre, isso é maravilhoso. É como o vento, sopra onde quer. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque se fosse você e eu, nós sopraríamos em alguns lugares que o Espírito Santo nunca soprou, e nós jamais sopraríamos onde ele sopra. Quantos de nós já não carimbamos fulano, beltrano, ciclano? Isso aqui não tem jeito não, isso aqui, caso perdido. Quem poderia imaginar que um Saulo de Tarso, cheio de ódio, fosse regenerado? Um estalo. Quem poderia pensar que um Manassés tivesse esperança? Ele sopra onde quer, ele é livre. Mas mais do que livre, ele é soberano, ele sopra onde quer. Ninguém domina a agenda do Espírito Santo, não. Ninguém tem controle sobre a agenda do Espírito Santo, não. Ele é soberano, ele sopra onde quer. E se você e eu pudéssemos compartilhar nesta noite a nossa experiência de conversão, meus irmãos, quantas pessoas que foram convertidas, sabe de que maneira? Acordaram de madrugada, desesperados, pensando em tirar a própria vida, e de repente ligaram a televisão, está passando um programa, ou ligaram um rádio, está passando um programa, ou pegaram um livro na cabeceira da mesa, e aquela mensagem ficou como uma flecha no seu coração. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão bêbadas, voltando para casa de madrugada e tropeçam num folheto sujo, rasgado, e olha e lê, e aquilo entra no seu coração e a sua vida é transformada. Quantas pessoas que lá atrás das grades do crime receberam o Novo Testamento gideônico e de repente arrancaram uma folha para enrolar um baseado, e a hora que vai enrolar o baseado, lê o texto, é que ele entra com uma flecha no seu coração e ele é convertido, ele é regenerado. O Espírito Santo é soberano. Mas em terceiro lugar, irmãos, é o Espírito Santo que nos santifica. Sem obra do Espírito Santo, você não pode ser transformado à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Essa
esse processo que começa na regeneração e só termina na glorificação, é uma obra constante do Espírito Santo na minha vida. E um crente que não é santificado tem problema, pode ter certeza disso. Aquilo que o missionário Stanley Jones vai afirmar, que o maior problema do cristianismo não é o anticristianismo, o maior problema do cristianismo é o subcristianismo. É a pessoa que diz que é crente, mas não vive como tal. O que levou Mahatma Gandhi, certa feita, a afirmar: no vosso Cristo eu creio, o que eu não creio no vosso cristianismo. Mas em quarto lugar, o Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos transforma, ou transforma o nosso corpo em morada de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando você entra nesse santuário, se você é uma pessoa que tem bom senso, e eu sei que todos vocês têm, você tem um comportamento razoável, compatível com esse ambiente, não tem? Brincadeiras que você talvez faça até com certa liberdade lá fora, aqui dentro você não faz. Palavras que você não mede tanto lá fora, aqui você não fala. Por que não fala? Por quê? Porque você considera esse ambiente o quê? Casa de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos. É por isso que as Escrituras vão nos informar a partir de Êxodo 25:8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E quando Deus orienta a Moisés para fazer esse tabernáculo, a primeira coisa que Deus mandou fazer é fazer de madeira de acácia. Por que madeira de acácia? Madeira de acácia, nenhum marceneiro gosta de trabalhar com ela. Ela é uma madeira do deserto. Ela é dura, ela é cheia de nós, ela é toda retorcida. Mas por que Deus escolheu madeira de acácia? Porque é um símbolo da nossa natureza, dura, pecaminosa, torta. Primeira coisa que Deus mandou Moisés fazer: tem que cortar a árvore. Se não seccionar a raiz e não matar a árvore, não dá para ser morada de Deus. Ou você morre para o pecado, ou você não é morada de Deus. Deus depois mandou Moisés fazer tábuas todas iguais, sabe por quê? Na igreja não tem desse negócio de gente mais importante ou gente menos importante, todos nós somos nivelados no mesmo patamar, somos servos. Depois Deus falou para Moisés: agora você vai fazer um engaste, estas tábuas não podem ficar só juntas não, elas têm que estar engatadas, aliançadas uns com os outros, você e eu somos um. Depois Deus diz: estas tábuas vão ficar em pé, não é deitada não, é de pé, é em posição de ação. E depois Deus diz o seguinte: você não vai botar essas tábuas nas areias do deserto não, porque o deserto é símbolo do mundo, você vai botar uma base de prata. Sabe por quê? Porque prata fala de redenção. Entre você e o mundo está a cruz de Cristo. E depois Deus diz para Moisés: agora você pega essas tábuas e cobre todas elas de ouro, de tal maneira que quando você olhava para o tabernáculo, você não via acácia, você via ouro. Sabe o que significa isso? Significa que você foi justificado pela fé, você está coberto com a justiça de Cristo. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê o seu pecado, Ele vê toda a justiça de Cristo vestindo e cobrindo você. E agora você vai perceber que esse tabernáculo era um símbolo da igreja. E dentro desse tabernáculo tinha um altar de bronze, tinha a bacia de lavagem. Depois você entrava no santo lugar e você tinha um altar de incenso. Você tinha lá a mesa com os pães da proposição, você tinha lá o candelabro, e tudo isso aponta para Cristo. E depois você tinha o Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, e ali a glória de Deus se manifestava uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava. Agora, note uma coisa: quando a Bíblia diz que você e eu somos o santuário de Deus, não diz que você e eu somos o templo, diz que você e eu somos o Santo dos Santos, onde a glória de Deus resplandece. Nós somos o santuário, e é o Espírito Santo que nos prepara para isso. Mas, amados irmãos, é o Espírito Santo que nos dá vida abundante. Jesus Cristo disse o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso fazendo referência ao Espírito Santo.
é vida abundante, é a suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus. É isso que o Espírito Santo tem para você e para mim. E agora Jesus está dizendo para os seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então eu quero concluir, meus amados, para dizer o seguinte: o Espírito Santo é aquele que nos dá poder para fazer a obra de Deus. Você tentar fazer a obra de Deus com os seus próprios recursos é a mesma coisa de você tentar cortar uma árvore com o cabo do machado. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Jesus disse para os seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a ordem. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem não pode ser alterada. O próprio Jesus, sendo um homem perfeito, não abriu mão desse poder. Ele foi revestido com o poder no seu batismo. Ele, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto, saindo do sorriso do Pai para a carranca do diabo. Cheio do Espírito Santo, com a palavra na mão, ele derrota o diabo. Mas diz a Bíblia que ele volta cheio do Espírito Santo para Nazaré, pega o rolo do livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar, para libertar. E ele, no poder do Espírito Santo, andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo, porque os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Ele fez o seu ministério no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando está falando da pregação, ele diz: a minha pregação não consistiu apenas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. A igreja precisa de poder, porque sem poder não tem pregação, sem poder não tem evangelho, sem poder não tem reino de Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus, o reino de Deus é o poder de Deus, o evangelho que abraçamos é o poder de Deus, o Espírito Santo que está em nós veio para trazer poder para nós. A igreja precisa de poder, a igreja precisa do Espírito Santo. Irmãos amados, eu quero concluir dizendo o seguinte: você olha para a Bíblia e você olha para a história, e a conclusão que você chega é esta: a igreja não pode caminhar vitoriosamente sem o Espírito Santo. Você e eu não podemos viver vitoriosamente sem o Espírito Santo. Então, que nesta noite você e eu roguemos a Deus que venha sobre nós com o poder do seu Espírito. O projeto de Deus para você e para mim é que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Você quer isso? Você aguarda isso? Você deseja isso para a sua vida? Vamos ficar em pé então e vamos orar. Ó Deus bendito, a maior necessidade da nossa vida hoje não é de saúde, não é de prosperidade, não é de coisas materiais, não é de sucesso na carreira profissional. A maior necessidade nossa hoje, Deus, é do revestimento do Teu Espírito. Sopra sobre nós o Teu Espírito. Remove as cinzas, Senhor. Acende as brasas. Inflama o nosso coração nesta noite com o poder do Teu Espírito. Já ouvimos tantas vezes de como Tu fizeste maravilhas no passado, como Tu derramaste do Teu Espírito, como irmãos e irmãs foram cheios do Teu Espírito, como igrejas foram visitadas pelo poder do Teu Espírito, como nações foram impactadas pelo poder do Teu Espírito. Oh meu Deus, faz de novo, faz entre nós, faz em nós,
sopra sobre nós o teu Espírito. E levanta a tua igreja na força do teu poder, e reveste a tua igreja da tua unção, ó Deus, para que vivamos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, para que Jesus seja visto em nós e proclamado por nós, para que este mundo